feriado e folga na semana que vem. Tudo o que Cuca queria depois da exaustiva maratona de jogos. Eu gosto de jogo domingo e quarta, mas como a Copa do Mundo empurrou tudo, ninguém aguenta. Foram 14 partidas em 50 dias. No ritmo de joga, recupera, viaja, joga, treinos e coletivos foram raros. Dorival Júnior só conheceu o gramado da Cidade do Galo nesta semana. Seria necessário que trabalhássemos ainda mais, com mais intensidade, mas eu acho que a equipe está respondendo bem. Nesse período, as lesões foram um adversário difícil extracampo. No Atlético, 10 jogadores se machucaram. No Cruzeiro, 11. Um time inteiro no departamento médico. Se serve de consolo, os adversários dos mineiros nesse fim de semana também estão desfalcados. Entre lesões, cartões e jogadores convocados para a seleção brasileira, o Internacional pega o Galo em Porto Alegre sem 5 titulares. Já o Fluminense perde 4 peças importantes para o confronto com o Cruzeiro em Uberlândia. E o Cruzeiro ainda tem mais o que comemorar. Roger, Farias e o Wellington Paulista foram liberados e viajaram para o Triângulo Mineiro para reforçar a equipe. O departamento médico e os jogadores comemoram. No Galo, se Ricardinho sai, o meia Daniel Carvalho volta na capital gaúcha. Vou me sentir em casa com certeza, ainda mais jogando contra o Inter. E vamos ver se a gente mata um pouquinho a saudade de Porto Alegre, mas a intenção é ir lá e fazer um grande trabalho. Se a Raposa descansa na próxima semana, a maratona do Galo continua até o clássico do dia 24 contra o Cruzeiro. Antes disso, o Atlético tem as oitavas de final da Sul-Americana contra os colombianos do Independiente Santa Fé. Competição que ficou em segundo plano para o Alvinegro. Eu acho que a Sul-Americana tem que vir complementando aquilo que está sendo feito no Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, priorizarmos sobremaneira a principal competição para nós. Isso é uma queixa, isso é uma polêmica eterna no futebol brasileiro, né? Uma questão do calendário. E está complicando os times, né? É um álibi também para aqueles que não conseguem explicar o rendimento de uma equipe dentro de campo. Porque quando joga quarta e domingo, eles reclamam que são muitos os jogos e que aí não dá. Quando joga no domingo, tem que ter o jogo para poder pegar ritmo de jogo. Se tem o jogo, aí tá ruim. Se não tem o jogo, tá pior ainda. Teve a paralisação para a Copa do Mundo, ficaram um bom tempo treinando, e aí a reclamação é de que não tinha o jogo. Então eu não consigo entender. Eu entendo mais que é um álibi. Vai ser pro resto da vida. Porque é um problema insolúvel. Né? Porque à medida que tem as competições, existe a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, são competições que ao longo do ano os times têm de se desdobrar para disputar, eles vão abrir mão de disputar alguma competição? Não vão. O problema já foi inclusive pior, né? Antigamente, quem disputava a Copa do Brasil disputava também a Libertadores, tinha Supercopa ainda no segundo semestre. Eu me lembro que o Cruzeiro chegou a disputar 5, 6 competições na mesma temporada. Então isso deu até uma aliviada, né, nos últimos anos. Com esse brasileiro maior, e enxugaram um pouco as competições. E o calendário. A gente que critica muito a CBF, né? Uma das coisas que a CBF fez nos últimos anos, que foi assim, muito bom para o futebol brasileiro, foi o calendário. A gente chega em outubro, a gente já sabe o calendário do próximo ano, e o calendário é seguido, à risca, muda alguns jogos, até por causa de televisão, essa coisa toda. Mas o calendário é seguido, a gente sabe que vai ter o jogo ali. E com essa organização, aí envolve o planejamento. O clube deve ter esse planejamento, nem qualificado, porque realmente é difícil, tem um desgaste físico, muitas contusões. Às vezes, por exemplo, na Série B, o América já teve casos que o time joga no sábado, tem que jogar na terça-feira e não tem nem tempo de treinar, como aconteceu com o Dorival no Atlético. Tem que ser na base da conversa, e isso também acaba prejudicando o clube no decorrer da competição. Agora, o que é legal é que essa maratona vai dar uma trégua agora nesse fim de semana, e depois dessa trégua o Cruzeiro pode terminar como líder e o Atlético fora da zona de rebaixamento. Então, essa semana que vai ter, o Atlético no caso não vai ter a semana de descanso porque vai ter a Sul-Americana, mas essa semana que todos os clubes vão ter uma semana para descansar e para colocar a casa em ordem, o Cruzeiro pode ser líder e o Atlético já está fora da zona de rebaixamento para continuar o campeonato com mais vigor. E eu acho que o Atlético tem que priorizar sim o Campeonato Brasileiro, porque pior é ser rebaixado para a segunda divisão, mas o Atlético tem que pensar na Copa Sul-Americana também. O Atlético não pode ficar dando declaração toda hora de que vamos priorizar o brasileiro. Não tem nada de ficar dando esse tipo de declaração. Quem está sabendo, quem está vendo, consegue entender que se colocar o time misto é porque está priorizando. Mas não tem que ficar colocando a Sul-Americana para o torcedor que, se a gente for eliminado, vocês sabem que é porque nós estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. Não.
Ele tem que ganhar. Ele tem condições para ganhar a Copa Sul-Americana e tem condições para fugir do rebaixamento brasileiro. Não vai colocar o time principal, não tem que colocar o time principal para jogar a Copa Sul-Americana no momento. Mas ele tem que colocar um bom time para disputar a Copa Sul-Americana, porque ele só vai saber a importância dessa competição no dia que ele ganhar. E ela é tão importante quanto o brasileiro. Até porque dá vaga a Libertadores. Claro, a vitrine, a oportunidade aparecendo no futebol. Pois é, e o Daniel Carvalho que vai matar a saudade de Porto Alegre, mas a saudade porque o atleticano quer que ele mate jogar bem. Jogando bem, fazendo gol, né? Ele surpreendeu, né, Léo? Eu acho que dos reforços que chegaram, talvez tenha sido um dos que foram colocados mais em dúvida pelo porte físico, que chegou um pouco gordinho. Mas quando ele entrou bem. Ele deu uma arrumada no time do Atlético. Então eu acredito que a torcida passou a confiar mais nele e vai esperar que ele volte a desempenhar aquele papel que nas poucas vezes que ele conseguiu jogar.